Então, basicamente, como eu tinha falado, depois que a gente terminou de associar os esquemáticos, a gente tem que garantir, a gente tem que ir no nosso esquemático e, através dessa ferramenta aqui, garantir que todos os nossos símbolos tenham a eles um footprint associado, né? Normalmente é bem comum que não tenha, por padrão. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar como que a gente pode fazer manualmente o pino, o footprint do nosso Opto. Porque tem essas dimensões aqui, e ele é um pouco específico, a maneira como ele é feito. Ele não tem um footprint padrão. Se eu entrar aqui no link, ele usa um encapsulamento específico da Toshiba. Não é uma coisa... Se eu entrar aqui no inglês. Ele não é uma coisa standard, como era o amplificador operacional. Ele tem até um nome específico aqui, embaixo. Ó, ele chama de Toshiba 1111F1, enfim. Isso não existe, né, por padrão do KiCad. Então eu vou me basear nessas regras aqui para criar esse footprint. Então, como se faz isso? É utilizado essa ferramenta aqui do editor de footprint. E existem 3 maneiras de fazer isso, basicamente. Eu vou entrar aqui na biblioteca da ePower e vou adicionar como um novo footprint. E as 3 maneiras são: tu cria do zero, então tu vai posicionando os pads como ele está descrito aqui, que é a maneira mais simples de fazer. Tu pode se basear em algum componente que já existe, que é parecido, e só modificar. Mas a maneira como eu vou mostrar, que é uma que é mais rápida de fazer, é utilizando o Wizard. Então eu venho aqui e eu boto Create Footprint from Wizard. Que isso aqui é muito útil quando tu quer criar um componente muito grande e ele tem um padrão. Então esse padrão aqui, ele vai ser um padrão parecido com SOIC, que é Small Outline Integrated Circuit. Vocês vão ver que aqui ele vai me dar algumas configurações para mexer. Então, quantos pinos tem? O nosso datasheet, ele tem 16 pinos. Né? 16 pinos. Então eu vou botar aqui 16. Ó, já configuro para 16. Qual é o número de colunas? Né? Linhas, no caso. 2 linhas. Qual é o pad pitch, ou seja, qual é a distância entre os pads? Se eu for ver aqui no datasheet, é 1,27. Então eu vou vir aqui, 1,27, tá certo. Qual é o comprimento dos pads? O que ele nos sugere aqui é 0,8 milímetros. Então, ok, 0,8. Vê que ele muda aqui em tempo real. Qual é o comprimento? Aliás, qual é a espessura? Qual é o comprimento? Comprimento de onda, wavelength, isso, enfim, comprimento, espessura. É 1,2, então eu vou botar aqui 1,2. E daí qual é a distância entre os rows? E esse é o principal parâmetro que diferencia esse símbolo de um SOIC normal, SOIC 16, que ele é maior, tem 6,3. Então vou botar aqui 6,3. Dá Enter. Quanto a modelo 3D, eu vou aprovar ele salvou aqui como SOIC 16, né? Mas como ele é bem específico, eu acho que faria sentido isso aqui mudar para o nosso TLP 290 e FIM4. TLP... Opa, acho que o Eduardo caiu ou alguma coisa. 290 e FIM4, eu vou botar entre parênteses curso, tá? E ok, agora ele já está aqui na nossa biblioteca, eu vou dar... Opa, peraí. Ele já está aqui, eu tenho que modificar aqui também. Na biblioteca, tranquilo. Só que ele não tem nenhum modelo 3D associado a ele, né? Então a gente vai ver as questões, ele tá sem graça, só um vazio. Como é que funciona a questão dos modelos 3D, né? Então basicamente assim, esse datasheet, ele faz a descrição 3D também.
Então, o certo, no mundo ideal, seria tu abrir o SolidWorks ou algum outro CAD e tu modelar o 3D dele. No entanto, isso é muito difícil. Quer dizer, não é difícil, mas é muito trabalhoso. E a maioria dos componentes são packages padrão. Então, se tu for entrar num site, como por exemplo esse 3D Content Central, tu consegue achar inúmeros modelos 3D de componentes eletrônicos e de diversas coisas padrão, que já tem aqui, só baixar, se inscrever e tal. Só que, como eu tinha falado, esse componente aqui, ele tem um package que é um pouco diferente do padrão. Ele é parecido com o SOIC 16, mas ele é um pouco mais largo. Então, como é que dá para contornar essa situação? O pulo do gato é a gente fazer o seguinte, a gente adicionar aqui, peraí, eu vou adicionar um, tá? Adicionar na biblioteca, no caso, vamos supor que vou fazer todo o processo bonitinho para ficar claro como é que é. De vir aqui no 3D Content Central, eu não preciso ser zipado, baixar o modelo, daí ele vai, bota em qualquer lugar, aliás, não bota em qualquer lugar, porque aqui é importante, eu até acho que funcionaria com outros formatos, mas o padrão que eu sempre uso é o step, então eu vou baixar um arquivo step, daí eu vou vir aqui na minha área de trabalho, eu vou dar um Ctrl X e eu vou ir para onde a biblioteca está salva, a biblioteca da ePower está salva. Então, Program Files, KiCad, Share, KiCad, Modules, wepower.pretty. O certo seria a gente ter um arquivo separado para modelos 3D, mas por enquanto todos os modelos 3D estão aqui dentro. Vou colocar eles aqui, então vai ter aqui, ó, Circuit Works SO16. Dá para mudar o nome para ficar mais claro, mas a partir do momento que eu já coloquei lá, eu posso vir aqui na engrenagem, adicionar e procurar ele de lá. Então ele vai estar aqui, Power.pretty, 3D. E aqui, ó, Circuit Works. E ele tá aqui, né? Ele, como eu falei, o SOIC, ele não é exatamente igual. Mas aqui tem as ferramentas pra gente conseguir rotacionar ele e colocar da maneira certa. Então, deixa eu selecionar ele aqui. Ok, eu vou girar de 90 graus. Girar nesse sentido. E mexer um pouco no offset dele para ele alinhar com os pinos, né? Opa. Tá. Opa. Tá. Mas dá pra ver que ele não tem as dimensões certas, por aquilo que eu falei. Então o que a gente pode fazer é aumentar um pouco a escala dele. Então o X aqui, em vez de ser 1, eu posso dizer que ele é 1.15. Porque basicamente essa é a diferença entre os dois. Só muda um pouco essa dimensão. Então ele vai ficar igual e isso aqui é um símbolo plenamente utilizável. Se vocês quiserem ser um pouco mais criteriosos, dá para mudar um pouco aqui o offset para ficar mais centralizado e tudo mais, mexer um pouco na escala, fica ao gosto do freguês. Mas isso aqui já é uma coisa plenamente usável, do ok. Então beleza, é assim como que dá para fazer de maneira fácil um footprint no KiCad. Se eu pudesse começar do zero, sem usar aquele wizard, enfim, isso aqui está plenamente editável. Eu posso simplesmente tirar esses pinos aqui, eu posso mudar ele aqui, em vez de ser SMD, para ser through hole. Through hole, pino 1, circular. Sim. Peraí. O diâmetro tem que ser diferente de 0. Aqui, ó. Então, vamos dizer que seja 1. Posição em X, 1,5. Tá. Essas configurações são um pouco complicadas, mas ela tem que seguir basicamente o datasheet. E daí está aqui um pad de through hole se fosse utilizar. Mas essas modificações ficarão ruins, eu não vou utilizar elas. Uma coisa que é interessante falar aqui é que esse azul aqui, ele é o silkscreen, aquela camada de silkscreen. Então, ela seria aquele branco em cima da placa.
dá pra... Esse ref aqui vai ser basicamente o designador do componente. Então aquele o 1, o 2, o 3. Mas às vezes é interessante colocar um silkscreen para deixar claro do que se trata esse componente. Então, eu tenho essa aqui a descrição dele, eu posso tornar isso aqui uma silkscreen. E daí quando eu olhar aqui o 3D, vai ficar assim, branco assim, sabe? Outra coisa que é bom te explicar é o que é essa camada aqui, ó, essa cinza. Que se eu der um E para visualizar, ela é esse country yard. Então, basicamente, ela serve para tu dizer pro KiCad qual é o tamanho mecânico daquele componente. Porque ele vai te avisar erros. Se tu, por exemplo, botar às vezes o componente, o espaço mecânico que ele ocupa vai além, de fato, dos pinos dele. Ele pode ser um pouco maior em alguma das dimensões. Então, se tu colocar dois componentes muito próximos um do outro, em que essa dimensão sobreponha um sobre o outro, ele vai acusar isso como um erro. Ela não é obrigatória de usar, mas é uma boa prática. Eu vou sair aqui, vou descartar essas mudanças para não aparecer aquilo, e vou voltar para o meu símbolo aqui, onde eu estava associando as duas coisas. Vou rodar isso de novo para ele ver as minhas alterações. E melhor de tudo, eu vou vir aqui. Ele vai estar associado a esse footprint aqui, mas eu poderia então associar ao footprint que a gente fez há pouco tempo. Eu acho que quando eu acabei